livro é Isaías, capítulo 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. O que nos ensina aqui? A mão de Deus ela não está encolhida, ou seja, Deus ele é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. Ele é o Todo-Poderoso, ele tem poder para libertar o cristão, tem poder para fazer com que ele não venha cair, tem poder para fazer muito mais daquilo que nós pedimos. Mas o problema é o pecado, que não pode fazer parte de nossas vidas, porque o pecado vai bloquear o poder de Deus nas nossas vidas, né? Porque, por exemplo, ele tem todo o poder para fazer o que quiser, mas ele não manifesta todo o seu poder na vida de muitos cristãos, por quê? Por conta do pecado. Olha no versículo 2 como diz: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Ou seja, Deus ele quer fazer muito mais do que aquilo que o cristão está pedindo, mas para que ele venha responder à oração do cristão, o cristão precisa abandonar o pecado, precisa estar em obediência à palavra de Deus. O pecado, ele é o resultado da desobediência. Desobedeceu a palavra de Deus, está em pecado. Então, o que nos ensina? Que as orações feitas pelo cristão que está no pecado, na desobediência, não vai passar do teto. Não vai subir como incenso suave às narinas de Deus. E aqui, esse povo aqui estava em vários pecados. E fazia com que as orações deles não chegassem até os ouvidos de Deus por conta do pecado. Então que Deus ele quer abençoar o seu povo, mas vai depender da atitude do cristão. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus. O que é isso? É uma barreira que o pecado causa, uma separação entre o homem e ele. Quando o cristão começa a obedecer a sua palavra, vai começar o quê? As orações vão ser respondidas e no tempo certo, no tempo de Deus, ele vai enviar a sua bênção. E os vossos pecados encobrem o seu rosto, ou seja, Deus ele vira o rosto para os desobedientes. Muitos estão nas igrejas de noite, usam seus lábios para adorarem a Deus, mas que durante o dia vivem na prática do pecado. Ou seja, as suas orações não vai surgir efeito em Deus, não vai surgir efeito em nada, por conta do pecado. O cristão ele pode passar o dia pela noite orando a Deus, até sair sangue do joelho, mas não vai ter as suas orações respondidas por conta da desobediência. E justamente o que? A lei de Deus, lá em Provérbios 28, 9, capítulo 28 de Provérbios, versículo 9, vai dizer o quê? Que aquele que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei de Deus e obedecer, da mesma forma, Deus ele vai desviar o ouvido dele para não responder às orações do cristão. Ou seja, tudo está resumido à obediência à lei de Deus. Se o cristão quer ter as suas orações respondidas, ele tem que estar em obediência à palavra de Deus, tem que evitar o pecado. Este povo aqui estava na prática de vários pecados e estavam congregando, estavam usando seus lábios para adorarem a Deus, mas as suas práticas provavam que eles estavam distantes de Deus e que nos nossos dias atuais não é diferente. Muitos estão brincando de ser crente e acham que porque choraram na presença de Deus ou até mesmo em suas orações, em seus jejuns, mas se não houver arrependimento, Deus não vai ouvir, muito menos responder aquela oração. Ao versículo 3, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade. Os vossos lábios falam falsamente, e a vossa língua pronuncia perversidade. Ou seja, trazendo para nossos dias, é um povo que aponta, fica olhando a vida dos outros. É um povo que fica o quê? Que é falso, fala de bem da pessoa pela frente, por trás começa a falar mal, como está escrito aqui. São perversos, têm a sua língua para
prejudicar as pessoas, para falar mal, para difamar as pessoas. Nos nossos dias é desse mesmo jeito. Não mudou nada. E então, por conta desse tipo de atitude, Deus não ouve as orações de determinado cristão, que nos ensina que se nós quisermos, se nós realmente quer que Deus, e claro que nós queremos, todo cristão quer que Deus responda às suas orações, mas só vão ter as orações respondidas aqueles que obedecem à lei de Deus, como está em Provérbios 28:9. Lá em João 9:31 vai falar também que Deus ele não ouve a pecadores. E pecadores, aqueles que estão na prática do pecado. Mas a quem é temente a ele, quem é obediente, a esse ele ouve. João 9:31 fala isso. Então, se a gente for no capítulo 1 deste mesmo livro, capítulo 1, versículo 15, diz assim: pelo que, quando estendei as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue, ou seja, cheias de pecado, estão contaminados por conta do pecado. Deus não ouve as orações do desobediente. O cristão precisa, se ele estiver na desobediência, ele tem que verdadeiramente se arrepender, pedir perdão a Deus e abandonar o pecado. Não adianta pedir perdão a Deus e permanecer no pecado. Esaú, isso. Ele chorou na presença de Deus, mas a Bíblia diz que não achou lugar de arrependimento. Ou seja, as orações dele não foram respondidas. Assim é nos dias atuais também. Se o cristão quer as suas orações respondidas, ele precisa estar em obediência à palavra de Deus. Aí sim Deus vai ouvir as orações de determinado cristão. E para concluir, o capítulo 65 de Isaías, mesmo livro, capítulo 65, versículo 24. Aqueles que passam a obedecer a palavra de Deus, está neste versículo 24 aqui, do capítulo 65 de Isaías. E será que antes que clamem, eu responderei. Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Quando o cristão está obedecendo a palavra de Deus, que é a sua lei, antes mesmo de ele pronunciar alguma coisa, Deus já sabe, Deus já está se preparando para responder aquelas orações. O que isso nos ensina? Que nós temos que estar sempre em obediência à palavra de Deus, porque aquilo que nós estivermos precisando, nós vamos falar para Ele através das orações, e lógico, Ele, ao seu tempo determinado, Ele irá responder às orações, mas para isso é preciso ter obediência à sua palavra.